Olá, tudo bem? Vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje nós vamos refletir em Lucas 15, a partir do verso 12, a parábola do filho pródigo, né? Então, o tema da nossa reflexão é as fases do filho pródigo. A primeira fase é a fase do bem-estar, é a fase em que o filho vive sem se preocupar com nada, pois tem tudo o que precisa, outros têm tudo o que quer. Então pode-se dizer que esta é a melhor fase da vida. No entanto, dentro desta fase, chega o tempo em que o filho quer viver independente, quer ter sua própria experiência, quer viver a sua própria vida, como ele assim pensa. E é aí que reside o perigo. O perigo de sair da proteção do pai. Sabe de uma coisa, queridos? Sair da presença do pai representa um grande perigo para a sua vida. A segunda fase é a fase do prazer, do conhecimento, da ilusão. O versículo 13, o filho agora pega a sua parte e sai sem destino, sem direção, e passa a viver do modo que ele sempre sonhou, né? E a Bíblia diz que aquele jovem foi para uma terra distante, longe. Sabe, queridos, é para um lugar distante que o inimigo de Deus levam aqueles que se deixam enganar-se por ele, por seus enganos. É para longe de Deus, tornando assim difícil o seu retorno, o retorno aos braços do Pai. Não vá para longe, não vá para uma terra distante, não saia da presença da casa do Pai. Não saia da proteção do seu Pai. A terceira fase é a fase da necessidade. O verso 14 diz que aquele jovem, depois de viver ao seu bel prazer, se deparou com uma situação nada familiar, pois na casa do seu pai ele nunca lhe havia faltado nada. Talvez ele nunca precisou trabalhar, e agora lhe falta tudo. Lhe falta carinho, lhe falta amor, falta atenção, falta cuidado, falta amigos. Nada disso ele tem. Não tem nem sequer o pão para comer e a água para beber. O inimigo lhe tirou tudo. Ele lhe deixou sem nada. É assim que o inimigo faz, queridos. Ele tira tudo o que for possível. Não permita mais que o inimigo lhe tire algo. Saia desta fase. Você não precisa morrer de fome quando tem um banquete à sua espera, quando você tem pão e a água da vida, que é Cristo Jesus. A quarta fase é a luta pela sobrevivência. O verso 15 e 16. O jovem, em seu desespero pela vida, na luta para sobreviver, para não morrer, ele se submete a qualquer coisa. E este conhece um homem e lhe pede auxílio. Este homem lhe dá um emprego nada agradável. Aquele que talvez nunca houvesse trabalhado, agora tem que trabalhar para sobreviver e trabalhar cuidando de porcos. Imagina a situação. As condições de higiene eram nenhuma. Sabe, que situação ele se encontra agora? Aquele que antes era honrado, agora é humilhado. Que contraste, de príncipe a servo, de patrão a empregado. É isso que acontece, queridos, com aqueles que ousam sair da casa do Pai. Sabe, humilhado, desprezado, ignorado. Saiba de uma coisa, queridos. O mundo pode até te desprezar, te humilhar, mas Deus não. Os teus amigos podem até não te reconhecer, não querer mais saber de você. Porém, Deus, não. Para Deus você tem valor. Para Deus você é importante. Para Deus você é especial. Mesmo sujo de lama, de fezes, seja do que for. Porque o pecado suja, o pecado mancha o caráter, mancha o coração. Para Deus você é importante. Para Deus você tem jeito. Para Deus você tem valor do jeito que você está. A quinta fase
é a fase do reconhecimento. O verso 17. Aquele jovem agora reconhece que cometeu um grande erro, talvez o maior erro de sua vida, ter saído da casa do pai. Então ele reconhece que foi um ato desastroso em sua vida. O jovem agora começa a pensar em sua vida que vivia com o pai. Como era bom, aquilo sim que era vida. Então, era a vida de um filho. E não aquela vida que ele estava vivendo agora. Aquela não era a vida que ele sonhou, que ele planejou, que ele imaginava. Uma vida de miséria. Ele passou frio, passou fome, dormiu na rua. Quem sabe até ele dormiu lá na casa dos porcos. Não se esqueça que a Bíblia diz que ele foi para uma terra distante, onde ele não conhecia ninguém e onde ninguém conhecia ele. Mas o fato é que aquele jovem caiu em si. Ele reconheceu que cometera um grande erro. Estava você passando fome, sede, passando necessidade espiritual? Entenda uma coisa, querido amigo, querida amiga. Você não está perdido. Há uma chance para você. Reconheça que errou, reconheça que distante do Pai, você não pode viver. Quer continuar como você está? Sabe de uma coisa? Você vai morrer se permanecer aí onde você está. Reconheça que precisa do Pai para viver. A sexta fase é a fase do retorno à casa do Pai. Verso 18 e 19. Aquele jovem agora toma uma grande decisão. A decisão mais importante de sua vida. A decisão de retornar à casa do Pai. Ele esbanja uma qualidade digna de louvor. A humildade. Para alcançar o perdão, queridos, e o favor do Pai, ele entende que precisa se humilhar e pedir perdão. Ele entende que é importante se arrepender. E com essa decisão no coração, ele decide voltar para os braços do seu pai. Mesmo disposto a ser tratado como um empregado, mas pai é pai. Pai não trata o filho com menos valor que ele tem. Pai não rebaixa o seu filho a um título inferior. Saiba de uma coisa, queridos. Nós somos filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Você é um filho de um rei. E somos filhos de Deus. Deus não se importa com o que você faz, ou com o que você fez, ou onde você foi. Deus ama você, mesmo assim. E Ele vai te tratar como um filho no momento em que você voltar para os seus braços. A sétima fase é a chegada na casa do Pai. O verso 20 e 21. Quando aquele jovem chega a uma distância em que seu pai pode avistá-lo, o seu pai corre ao seu encontro e o abraça, o beija e prepara uma festa para o filho que voltou. Ao jovem lhe é restituído o direito de filho. Sabe, queridos? Querido amigo, querida amiga, talvez esta tenha sido a sua história. Talvez você esteja vivendo como o jovem desta parábola. Talvez você esteja passando por necessidades, situações como essas que foi extraída da Bíblia. Saiba de uma coisa, querido. O Senhor Deus está te vendo. O Senhor Deus está olhando para você. Você é importante para Ele. E Ele hoje está aí, pertinho de você. Há uma festa preparada esperando por você. O Pai está de braços abertos esperando por você. E Ele hoje está esperando você se levantar.
esperando que você vá ao encontro dele. Não consegue se levantar? Levante a mão, ele vai te sustentar. Não consegue levantar a mão? Clame, chame por ele, ele vai te ouvir. Não consegue nem falar mais? Apenas feche os olhos e chame, clame por ele em pensamento, porque ele ouve o teu coração. Não se esqueça, Deus vai tratar você como um filho no momento em que você voltar. Faça como aquele jovem. Não se demore mais aonde você está. Volte para Deus. Volte para os seus irmãos. Volte para a sua família. Eu quero orar por você agora. Grande Deus e Pai que está nos céus. Nesse momento, Pai, eu te peço por teus filhos, ó Deus, que um dia se afastaram da tua casa, se afastaram de ti e foram viver uma vida, ó Deus, dissoluta, uma vida, ó Deus, que achavam que era uma vida de abundância, mas estão vivendo uma vida de miséria, Deus. Estão passando fome espiritual, necessidades espirituais. O inimigo escravizou, o inimigo fez deles escravos. E nesse momento, Pai, te peço que envie teus anjos mais poderosos para libertá-los, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.